Vai. Você vai falar, vai falar um, dois, três já? Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não importa. Nós vamos falar hoje sobre o Max Weber, ok? Meu nome é professora, meu nome é Jussara Amorim. Vai. O Max Weber é um dos autores mais importantes da sociologia, junto com o Durkheim e o Karl Marx. Ele escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade e também Política como Vocação. Só que não está aqui, eu não encontrei, eu estou com muita pressa de gravar porque meu filho está dormindo, então a gente vai acelerar aqui, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de dominação do Weber. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre poder e eu falei alguma coisa sobre dominação. Poder e dominação não são sinônimos para o Weber, são coisas diferentes, distintas. Poder é a capacidade de impor a minha vontade mesmo que haja resistência. Então, por exemplo, a sua mãe te pede para você fazer, manda você fazer alguma coisa, né? E você mesmo resistindo sem querer fazer aquilo, vai fazer. E o poder, ele tá em várias outras situações. Ele é muito amorfo, ele é muito abrangente. Então, o Weber, ele prefere trabalhar com o conceito de dominação. Na dominação, a gente encontra obediência, aceitação, legitimidade. É diferente do poder. Do poder eu vou fazer o que estão me mandando, vou, mas com resistência. Na dominação eu vou fazer também, só que eu acho legítimo, aceitável aquilo que estão me mandando fazer. Num grau socialmente relevante, a dominação ela faz com que a gente faça a vontade de quem nos dominou, só que é tão aceitável para nós que parece que a gente está fazendo a própria vontade. Por exemplo, eu estou usando calça jeans, certo? E aí parece que eu escolhi usar calça jeans, mas alguém lá no passado, a indústria da moda, decidiu que seria moda usar calça jeans rasgada, certo? Então, a dominação ela é tão forte sobre nós, ela encontra tanta aceitação da nossa parte, tanta obediência, que parece que eu estou fazendo a minha própria vontade, mas na verdade existe uma dominação sobre mim, ok? Então, poder é a capacidade que eu tenho de fazer com que outra pessoa ou um grupo faça a minha vontade, apesar de haver resistência. Dominação é a capacidade de fazer com que um grupo ou uma pessoa faça a minha vontade, porém existe aceitação, legitimidade, obediência, ok? O Weber diz o seguinte: a realidade é muito ampla, não dá pra gente entender ela todinha. Então eu vou selecionar algumas coisas da realidade. Na verdade, ele diz o seguinte: eu vou criar tipos puros ou tipos ideais. Ideal não é no sentido de desejado, sonhado, idealizado, no sentido de perfeito. Ideal, tipo ideal no sentido do campo das ideias, é um conceito, um arranjo metodológico para eu entender a realidade. Então, por exemplo, ele fala que existem 3 tipos de dominação, ou seja, 3 porquês eu obedeço. Eu obedeço porque eu acho que ele tem algo de excepcional, de diferente. Dominação carismática. Eu obedeço por causa da tradição, porque sempre foi assim. Dominação tradicional. Ou eu obedeço porque eu estou obedecendo às leis, às regras, aos estatutos racionalmente criados. Os 3 tipos de dominação, que são tipos puros ou ideais, que ele consegue meio que isolar na teoria esses 3. Ele admite que são puros ou ideais, não de pureza, de santidade, mas de puro, de selecionado, assim, separado na teoria. Entende? É um recurso metodológico para ele entender a realidade que é muito mais ampla do que somente 3 tipos ideais. Na realidade, uma pessoa pode exercer dominação racional legal e também dominação tradicional, ou as 3 juntas. Ele está só separando em tipos puros ou tipos ideais, os 3 tipos de dominação, tá? O primeiro tipo de dominação que eu falei foi carismática. A dominação carismática, ela se dá porque alguém tem algo de excepcional, de fora do cotidiano, extra cotidiano. Então ele faz milagres, ou ele foi um grande herói de guerra, ou ele tem uma capacidade de oratória incrível, como era o Hitler, né? O Hitler foi o maior orador da história, a gente pode falar.
tá? Então, é uma pessoa que exerce dominação, as pessoas aceitam a dominação dele, existe obediência. Por que elas obedecem? Porque ele tem algo de incrível, tá? E existe uma relação de pessoalidade. Às vezes a pessoa tem tanto carisma, ela nem sabe que você existe, mas você parece que é amigo dela, não é? Você aceita ela pelas características pessoais dela, dominação carismática, tá? A dominação carismática, ela pura, é muito raro de acontecer. Se começa uma organização, um grupo a partir de uma dominação carismática, a tendência é: eu formei aqui uma sociedade a partir do meu carisma e eu domino eles. Eu vou morrer. Então pode ser que essa dominação se torne tradicional, o meu filho seja o próximo dominador, ou pode ser que essa dominação se torne uma dominação racional legal, que aí as pessoas vão falar: ela morreu, então vamos criar leis, regras para que a gente estabeleça quem serão os próximos dominadores. Dominação carismática, tá? A dominação carismática, ela é exercida por um líder que tem um carisma, que tem algo de diferente, e existe uma relação de pessoalidade, aquela sensação de proximidade, tá bom? A dominação tradicional, como o nome já diz, é baseada na tradição, no sempre foi assim, a gente sempre obedeceu e sempre vai continuar obedecendo. Como o Weber fala do patriarcalismo, certo? Então, ou uma dominação numa monarquia absoluta, não constitucional ou democrática, como a gente viu na aula passada, né? Uma monarquia absoluta, e às vezes até mesmo no nosso país, por exemplo, como eu falei, a dominação, ela é pura na teoria. Na prática, ela pode se misturar. Então, no Nordeste, tem algumas famílias que são bem tradicionais e estão no poder há muito tempo, mas elas são eleitas também. Então, é dominação racional legal e dominação tradicional. A família Sarney, a família do ACM, Luca Cordu. Então, eu estava falando das famílias bem tradicionais no Nordeste, né? Por exemplo, a família Calheiros, no Alagoas, a família Collor de Mello e outras famílias, elas exercem uma dominação tradicional. A família Roriz, no DF, né? E na região aqui, ainda tem vários parentes do Roriz, por aí. Então, no poder, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eles foram eleitos? Foram. É uma dominação racional legal, que a gente vai ver já já. Mas também existe uma dominação tradicional. Uma dominação tradicional, certo? Tá, o terceiro tipo de dominação é a dominação racional legal, que eu já estou falando dela. A dominação racional legal, as pessoas obedecem, acham aceitável, legítimo o líder, por quê? Porque ele foi eleito, escolhido de acordo com as regras, com as leis. A dominação tradicional também está presente, por exemplo, no concurso público, que existem regras, leis, a pessoa vai lá, presta concurso, tem a idade mínima, etc, etc, para exercer um cargo, tá? Então, a dominação racional legal, ela está presente no Estado moderno, ocidental, segundo Weber, e é a dominação que a gente pode dizer que é a mais desejada hoje em dia, né? É isso, depois a gente continua. Tchau!